E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz, aqui do canal Ler ou Não Ler, e hoje vim conversar com vocês sobre um momento spoiler do terceiro livro da série do Problema dos Três Corpos, chamado O Fim da Morte, do autor Xinjin Liu. Se você ainda não leu esse livro aqui, corre pro meu vídeo de resenha, que tá aqui no canal, aqui em cima, nos cards em algum lugar, porque esse vídeo aqui vai ter spoilers. E se você não sabe do que eu tô falando, esse aqui é o terceiro livro da série do Problema dos Três Corpos, que contou com os dois primeiros, O Problema dos Três Corpos, como o próprio nome já diz, e A Floresta Sombria. E essa série, gente, é muito legal. Conforme vocês vão ver aqui, eu achei ok o final, mas assim, todo o conceito da série, todo o conceito da história ali criada pelo Xinjin Liu, e bota uma história nisso, são livros bem grandinhos, é muito interessante e cara, é de explodir a cabeça algumas coisas assim. E se você comprar, inclusive, algum livro dessa série, que eu vou deixar os links ali na descrição, você acaba me pagando um cafezinho também pelo meu link de afiliado da Amazon. Beleza? E bora lá então falar com spoilers sobre O Fim da Morte e sobre a trilogia de uma maneira geral. Coloque sua conta em risco. Como eu comentei com vocês, pessoal, no livro Sem Spoilers de O Fim da Morte, eu achei esse livro aqui muito uma mistura dos dois primeiros. Então, o primeiro é um livro muito teórico, assim, eu gostei, gente, gostei pelo bagulho geral ali da coisa, pelo enredo geral da coisa. Agora, se for pegar o livro mesmo, assim, ele é um livro muito difícil de ser lido, cara. Eu não indicaria, inclusive, esse livro para qualquer pessoa. Tipo, quero ler um livro, me indica aí O Problema dos Três Corpos. A pessoa com certeza vai abandonar aquele livro ali. Mas para aqueles que são persistentes, inclusive, porque o livro começa a ficar interessante a partir de 70%, ele se torna um livro muito legal. E aí é onde entra a questão, que vem o segundo livro, então, que é A Floresta Sombria. E conforme eu já comentei com vocês, pessoal, esse livro aqui, ele é alucinante, cara. Assim, essa trilogia aqui, quando eu li o segundo livro, eu falei, cara, é minha trilogia de livros favorita. Eu amei simplesmente esse livro. Eu li ele em 2, 3 dias. Contando uma história aqui pra vocês, eu fui para um congresso em Salvador e eu ia daqui de Londrina de avião, né, para Campinas, de Campinas para Salvador, total ali de umas 4 ou 5 horas de voo. O aeroporto de Londrina fechou por causa do tempo e aí tive que ir para Campinas de ônibus, 8 horas lendo. Por isso que eu li esse livro aqui muito rápido. Eu fui às 8 horas do busão lendo A Floresta Sombria e fiz uma maratona realmente ali, e foi uma maratona, cara, que eu queria continuar lendo, não conseguia parar de ler esse livro. E eu confesso que eu achei que eu fosse ter essa mesma sensação lendo O Fim da Morte, mas foi mais ou menos assim, não foi tão legal quanto a leitura da Floresta Sombria. E é até mesmo por isso que eu não é que eu não curti esse livro aqui, mas é que, cara, esse aqui foi tão bom que aí não tem como falar dele sem comparar com o segundo. E, inclusive, assim, o terceiro, ele acaba meio que mesclando ali, então, os conceitos do primeiro e do segundo. A parte teórica ali, chata pra caramba, não, brincando, não é chato, tem gente que gosta. Não é chato, assim, é legal saber toda a parte teórica ali, porque dá muito mais credibilidade, inclusive, à nossa leitura e à história em si, de uma maneira geral. E é, inclusive, também um dos motivos dessa história ser tão interessante e fascinante, mas é chato. Gente, é chato pra ler essas coisas. Já esse segundo aqui não, cara. Já esse segundo aqui, não. É basicamente tiro, porrada e bomba o livro inteiro. Por isso que ele acabou sendo tão legal. Eu me senti lendo um livro do Dan Brown, querendo ler cada vez mais e mais e mais. Inclusive, eu até fiz uma anotação ali na hora que eu tava lendo, que ele parecia um livro do Dan Brown que sempre deixa um cliffhanger ali pro próximo capítulo. E esse aqui, ele meio que mesclou os dois. Pegou um pouco da parte chata do primeiro livro e já colocou um pouco da parte de enredo ali mais frenético do segundo. Fez uma maçaroca, por isso eu colocaria como melhor livro disparado A Floresta Sombria, depois O Fim da Morte e por último, então, O Problema dos Três Corpos. Já tem gente que considera, inclusive, O Problema dos Três Corpos como o livro mais legal. Enfim, vai de gosto mesmo. E sobre a história, a gente tem a finalização desse livro aqui, então, com o Luoji realmente botando o pau na mesa ali, dando aquela trucada e falando: e aí, o que vocês vão fazer agora? Dando a trucada para os Sófons lá e para os Trissolarianos. E, consequentemente, a gente tem, então, essa era de dissuasão, que eu comentei com vocês também no vídeo sem spoiler, que é uma era em que
beleza, a gente vai se matar, então não vamos nos matar, vamos conviver e tentar conviver em harmonia ali, encontrar ali um meio termo que fique bom para as duas partes. Aí tá um ponto interessante que o autor é muito inteligente, cara. Ele pega esses pontos para fazer, inclusive, entre parênteses ali, e contar enredos muito interessantes que eventualmente, assim, a gente não pararia para pensar de como a humanidade reagiria a essas mudanças, a essas questões, inclusive sempre fazendo seitas, não nem sempre seitas, mas organizações ali não governamentais para apoiar um lado, para apoiar outro, ou para apoiar uma ideia, para apoiar outra, e realmente é assim que a humanidade vive. Tem uma outra crítica que está um pouco associada a isso, que eu vou fazer um pouco mais para frente, aqui na nossa conversa, mas enfim, só queria fazer esse parêntese que, por exemplo, nessa questão dos trissolarianos virem para cá, beleza, eles vão vir para cá, mas e aí? Como que vai ser? A gente vai colocar eles em Marte? A gente vai colocar eles em algum lugar? Vai colocar eles na Austrália? O que a gente vai fazer com os trissolarianos? Vai conviver com eles? Não vai? E aí entram a humanidade dividida. Uma galera quer que eles vão para Marte, outra galera que quer que eles fiquem, acho que era para eles ficarem em Júpiter, ou no cinturão de Kuiper lá, alguma coisa assim. Enfim, o que vai fazer com eles? Como bons humanos que a gente fala, deixa chegar e depois a gente resolve. E acaba meio que, gente, era óbvio que isso não ia dar certo. Era óbvio que a gente, meio que os humanos foram ingênuos mesmo ali, em relação a confiar neles. Pô, os caras queriam matar... Assim, uma outra crítica, aproveitando, já que não vou esquecer. Aproveitando uma outra crítica que eu queria fazer, é que meio que parece assim que a humanidade, eu sei que o livro ele trabalha com eras e isso pode realmente acontecer, mas para quem tá lendo ele, parece que a humanidade acaba sendo muito ingênua e acaba esquecendo as coisas muito rápido. Eu sei que a gente esquece as coisas rápido, mas assim, várias vezes assim durante o livro, os humanos mudam de concepção sobre o favor de uma coisa ou outra. O próprio Luo-Ji, que foi, o cara salvou a humanidade. A gente ia morrer. Só que o cara foi lá e deu uma trucada. Da única forma que tinha, todas as outras pessoas, todas as outras mentes, do Projeto Barreiras, da ONU, enfim, todo mundo tentou pensar em alternativas, mas ninguém conseguiu. E aí a única que o cara conseguiu e que deu certo foi ali fazer esse projeto de dissuasão. Então, criar essa dissuasão com o envio de informações de Floresta Sombria. Inclusive, eles tratam esse tema como, acho que é Projeto Floresta Sombria, enfim, como tema ali de Floresta Sombria, ataque de Floresta Sombria, é esse o nome, verdade. Como para ter um ataque de Floresta Sombria e acabar com tudo. E isso funcionou muito bem. Ali, naquela era, naqueles 60 e poucos anos, em que o Luo-Ji ficou vivo e responsável, ali sendo o portador da espada. Mas a galera começa a meter o pau nele. Me irritou tanto isso, velho. A galera começou do nada a meter o pau nele, falando que, enfim, aqueles rolos lá, que tinha que... o cara ia exterminar todo mundo, o cara fez mundicídio. Gente... Na boa, o ser humano não liga pra porra da floresta que ele tem no quintal, vai ligar para um mundicídio de um mundo que nem sabia se tinha civilização ou não. Isso me pareceu bem inverossímil nesse ponto, sabe? E aí, pô, o cara... tinham que erguer estátua pra esse cara em todas as praças da humanidade, do mundo. E não, chega no final, começa a meter o pau nele, e você fala, não é possível que seja assim, sabe? Enfim, essas questões, eu acho que o autor fez, óbvio que o autor fez isso de propósito, para justamente mostrar essa contradição que existe na humanidade, de mudar de ideia e tudo mais, mas como acontece isso várias vezes durante o livro, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, agora a humanidade já tá assim, agora a humanidade já tá assado, e isso acabou me tirando um pouco da história, sabe? Especialmente com essa questão do Luo-Ji. Pô, o cara é foda, mano. E acusam ele de mundicídio de um mundo que nem sabiam se tinha vida. Não, provavelmente não tinha vida. Enfim, eu fiquei bastante irritado com isso. E aí, obviamente, que durou 60 dias. Eu não entendi por que ele precisou ficar enclausurado lá naquele bunker embaixo da terra, porque meio que aquela coisa... Tem um filme que mostra... Tem algum lugar da cultura pop e que é tipo aquela história, porra, se você sabe que se eu morrer,
vai fuder a porra toda, você vai me proteger, no final das contas. Então, os próprios Sophons iam proteger ali o Lud, se ele fosse pra superfície, então, pra qualquer coisa, porque senão se matassem o cara, era uma derrocada direta ali. Obviamente que a humanidade talvez não quisesse ele correr esse risco, né? Mas achei uma concepção muito, sei lá, esquisita. Esquisita mesmo. Ele ficar lá enterrado num bunker lá durante 100 anos e a pessoa, inclusive, não ficar louca, porque, pelo que deu a entender, no livro, ele não tinha contato com ninguém nesse meio tempo. E, cara, se ele ficar sem... Outra vez, não lembro se foi agora o próprio Ludi que quis ficar no bunker. Mas, enfim, você ficar 100 anos, cara... Acho que era 100 anos. Sei lá, ficar 60 anos, né, da era. Ficar 60 anos enterrado num lugar sozinho, viu, você fica louco? Não tem mente que aguente ficar sozinha 60 anos. Não é à toa que, por exemplo, inclusive, também é uma outra... Aí é sendo bem chato, mas até pra quem viu o filme lá do Perdido em Marte, eles ficam considerando ali, pô, o que a gente vai fazer? Porque uma viagem pra Marte, os caras têm que ficar, sei lá, 1 ano, 2 anos dentro da nave, e se eles ficarem na nave durante 1 ano, 2 anos, eles vão ficar loucos, eles vão se matar. E imagina só, ficar 62 anos, 67 anos, sei lá quantos quero, preso embaixo da terra sozinho. Mesma coisa, mesma crítica em relação às viagens super longas ali que os personagens aqui acabam fazendo no livro também. E depois disso acaba entrando então a Shang em voga ali, né? Inclusive nesse aspecto no livro ele tem até uns ex-machina ali, no sentido de que, vou hibernar, qualquer coisa eles hibernam. Então, beleza, tudo bem, é um subterfúgio ali da história, da narrativa, para poder fazer com que o mesmo personagem ele passe por todas as eras e a gente se identifique mais com eles, obviamente. Mas enfim, é um subterfúgio muito... não digo clichê ali, mas... qualquer coisa, hiberna. E aí passam-se eras. Mas a gente tem a Shang, que não achei ela uma personagem... lendo, né, tão carismática quanto o próprio Ludi. Ela meio que pode me parecer uma personificação da justiça e da humanidade na forma mais pura que existe. Então eu achei meio... tá bom. Igual o videozinho do Silvio Santos mais uma vez, tá bom. Fazer o quê, né? E aí ela acaba tomando o lugar ali do Ludi, e nesse ponto eu achei muito interessante que os Trissolarianos, eles estavam cara, mais uma vez uma ingenuidade da humanidade ali, confiar nos Trissolarianos, velho. Porra, cara... Os caras fizeram a rapa na tripulação, na frota interestelar lá da Terra. Eles dizimaram todo mundo, sem dó nem piedade. E você vai confiar nessa galera? É meio que, cara, pega aí é meio que confiar na Segunda Guerra nos nazistas. Pô, beleza, os nazistas... a gente conseguiu achar um jeito de frear os nazistas, vamos chamar eles pra casa, vamos consumir conteúdo nazista e tal. Gente, já faz, sei lá, o quê? 80 anos desde a Segunda Guerra Mundial, e a gente não faz. Pera aí, gente. Em relação a esse tipo de assunto. Tô pensando aqui agora, cara, muito inverossímil essa questão, sabe? De, porra, eles regaçaram com a frota lá e do nada, eu não lembro se tem salto temporal depois disso, acho que não, porque até é quando começa a era da dissuasão, né? Então, poxa, mesmo que seja ali alguns anos depois, tá lá consumindo coisa trissolariana. Embora, assim, seja um contexto completamente diferente, que é uma civilização diferente, uma cultura diferente, é tudo novo. Pensando aqui, cara, a humanidade é esdrúxula. Com certeza, a gente ia ouvir o funk lá dos trissolarianos, o autor tá certo. Pensando por esse lado. Mas, enfim, é uma coisa questionável, assim, que me tirou um pouco do livro na hora que eu tava lendo. E aí passam-se os anos, depois que a Shang-Chi lá, que os Trissolarianos enrabam a humanidade de todas as maneiras possíveis, entra a Shang-Chi e a gente antes descobre da Shang-Chi. Achei interessante essa questão da ONU procurar outros projetos ali para fazer junto com Barreiras e eles contarem isso de maneira, inclusive até mesmo
paralela ali, né, contando como que foi o Barreiras e agora contando como que foi esse projeto da escadaria junto com o Barreiras. Mas aqui, inclusive, outro aspecto nesse livro aqui é que o Shinjin Liu, ele pega bastante pesado na ficção científica mesmo, tipo, por exemplo, naquela questão de, pô, vou mandar um cérebro para os Trissolarianos. Só que também entra uma outra questão. Pra que de acho que eles foram queriam mandar uma pessoa, velho? Não entrou muito na minha cabeça isso, sabe? Pra mim entrou mais como um recurso de roteiro pra ter esse personagem fazendo essa ponte, só que, cara, não entrou na minha cabeça porque que eles vão mandar nem que seja uma pessoa, depois um cérebro pros Trissolarianos, tipo, estudarem, fazendo o que eles quiserem. Por quê? Ele não me convenceu em relação a disso. É a mesma coisa você pegar e mandar ali, você tá em guerra com o país e mandar um HD cheio de informação sobre vocês pro outro país. E esperando que, nossa, eles vão se compadecer. Cara, eu não lembro, sinceramente, qual que é a desculpa que ele dá aqui no livro pra isso, mas pra mim não fez o menor sentido nenhum. E, mais uma vez, acabou sendo utilizado ali como um subterfúgio de roteiro para criar toda a situação que vai levar no final aos contos e para ter o fechamento do livro de uma maneira geral. Enfim, tá vendo? Porque são esses pequenos pontos assim que são meio inverossímeis que acabaram me deixando meio broxado com esse final das contas. Eu já tinha visto um seguidor aqui, inclusive, comentou que o último livro é o livro mais viajado de todos eles, e assim, pra mim não tem problema ele ser viajado, inclusive ter essas questões de ficção científica. Por exemplo, a gente vai mandar um cérebro pro espaço para que os alienígenas recebam um clone, um corpo, sei lá o quê, e aí como que a gente vai fazer isso? Cara, pra mim isso não importa. Tem todo o lance das bombas atômicas, é super legal e tal. Só que assim, pra mim isso não importa. Agora, acho muito legal essa questão da ficção científica. Agora, o porquê de acho que eles vão fazer isso? Isso que não fez sentido nenhum pra mim, entendeu? Enfim, outro parênteses aqui que eu queria comentar com vocês. E aí a gente tem a história do Projeto Escadarias, tem a Shen-Xin lá assumindo o posto do Luo Ji em uma coisa meio que... Beleza, relevei assim, mas tipo, por que a humanidade realmente escolheu ela? Tudo bem que tá todo mundo uma coisa mais zen, aí faz sentido, mas mesma coisa, entra naquela personificação do super-homem que é o escoteiro ali da humanidade, ele que vai seguir e vai decidir os rumos da humanidade. Então, os humanos não sabem votar de qualquer maneira, então tá tudo certo aí, querendo ou não. Enfim, escolheram ela não apertou o botão, os Trissolarianos já chegaram enrabando todo mundo, até que o pessoal da nave lá, que tava da Espaço Azul, acho que é Espaço Azul, acho que é essa, que vai lá e lança, então, descobre o que está acontecendo, né, e lança. Aí eu tenho um outro parênteses para falar, inclusive, sobre essa galera da Espaço Azul, que eles estavam... Na verdade, não lembro, tinha duas naves, uma perseguindo a outra lá. Não sei se era o Espaço Azul que estava perseguindo ou a Espaço Azul que era perseguida. Enfim, essa questão da perseguição ali ficou muito... Também ficou meio que Deus Ex Machina também, eles entraram naquela bolha lá do quarto mundo. Mas eu relevei, assim, achei legal todo esse conceito. Na hora que eles começam a explicar como que funcionava, aí é o tipo de conceito de ficção científica que você acha legal, que você fala, vai. Só que daí entra também, já comentei com vocês, inclusive, no vídeo, foi inclusive um elogio que eu tinha feito pro A Floresta Sombria, que tudo que ele fala aqui, que ele coloca de história, ele vai lá e explica depois, e cara, isso é muito legal. Só que daí esse caralho desse autor vai lá e me coloca essa quarta dimensão com civilizações, inclusive que já morreram, e não explica, velho. E eu quero saber o que é isso. E aí não fala nada. Tem toda aquela questão, beleza, enfim, a nave que estava sendo perseguida descobriu isso, descobriu como que funciona, descobriu que a gota não pegava direito lá, entrou dentro da gota, sabotou a gota morreu e eles entraram na nave. Comprei super essa ideia. Mas o que eu não comprei é porque que aquela diabo daquela nave tava com ali a antena, né, para difundir as ondas gravitacionais. E por que assim, ele explica que são super caras.
Mas por que não fizeram outras, assim? Achei isso meio... ok. E outra coisa, eles mandarem, a humanidade mandar a única antena reserva que eles têm de backup pra puta que pariu atrás da outra nave, com uma sondinha ali, inclusive uma gotinha que irrigaçou todo mundo antes. Ah, velho, meu, é ser burro, cara. É a mesma coisa, é igual no outro livro, acho que no primeiro, não lembro se no primeiro ou no segundo, acho que foi no primeiro. Eles mandarem a frota inteira brasileira pra interceptar a sonda lá no meio e... tipo assim... ok, relevamos essa questão. Infelizmente, então, inclusive, para dar continuidade à história, a gente tem a Espaço Azul lançando as ondas gravitacionais no universo, inclusive apenas para trissolares, e a gente falando, beleza, agora o que vai acontecer? E os trissolarianos falando, ferrou, galera, vamos rapar daqui. E aí o livro dá um salto, no sentido de que ele muda completamente a história, e aí... pra mim, inclusive, meio que encerra... meio que não. Praticamente encerra a história dos trissolarianos ali. A gente praticamente não tem mais informações depois disso sobre os trissolarianos. Eles sumiram, sumiram completamente. Ok, porque eles foram procurar outro lugar e tal, mas sumiram. E aí a gente tem o autor focando praticamente todo o livro em si. É praticamente, inclusive, um novo livro. Obviamente que ele quis terminar o segundo com esse cliffhanger do Lodi, mas é como se essa primeira parte, esse primeiro ato desse livro tivesse inserido, inclusive, nesse livro aqui da Floresta Sombria. E aí a gente tem aí a segunda parte do livro que me pegou, que também aí faz uma barriguinha, que é a humanidade se preparando, tentando se precaver de alguma forma para destruição em massa que vai acontecer ali, inclusive do próprio Sol, da Terra e dos planetas ali, terráqueos, dos planetas até a Terra, até Marte, acho que até Marte, não lembro mais de astronomia, gente. Nessa parte, beleza, assim, tem os conceitos de física ali e tudo mais, de como que eles vão construir ali atrás de Júpiter, ok, mas ele perde bastante tempo explicando toda essa parte. Aí entra um outro ponto que eu achei... que entra mais ou menos esse Deus Ex Machina, assim. Pô, os trissolarianos conseguiram captar o cérebro do cara que, teoricamente, eles não sabiam onde que ia estar esse cérebro, ninguém sabia onde que ia estar esse cérebro. Eles conseguiram captar, fazer o clone lá, o que precisava para ele sobreviver. E aí, enfim, depois eles estão lá na PQP fugindo, aí mandam o cara de novo, mandam um sinal do cara, né, via softphone, de Wi-Fi, para poder conversar com a comunidade, tipo... porque eles são benevolentes? Ó, tô aqui com vocês, que é isso aí mesmo. E mais, enfim, a história precisa continuar, né? Eles mesmos questionam, assim, que eu não lembro o nome dele, fugiu o nome dele agora, mas ele criou 100 histórias super metafóricas ali, obviamente que passaram-se muitos anos e ele teve muito tempo para criar essas histórias, mas criou 100 histórias super complexas para escolher 3 histórias, 3 contos, para daí repassar a humanidade. E cara, os trissolarianos têm tudo bem que eles são ingênuos lá, tem essa questão, mas inclusive eles até comentam que, acho que no finalzinho do segundo livro não existe mais essa questão de ingenuidade, os trissolarianos já estão manjando os rolês, aprenderam muito bem com os terráqueos, e pô, os caras... aquela história sem pé nem cabeça, aquela conversinha feia, você fala, cara, eu não acredito, velho. E que eles estão caindo nessa, que não é uma metáfora. Enfim, as questões que eu achei legais aqui nesse livro também sempre envolvem o Lodi. Ele sempre tem uma sacada muito boa, assim. Por exemplo, a parte quando ele pergunta pra Sophon lá, tem algum jeito da gente mascarar isso aqui do que tá acontecendo? E aí a Sophon fala, ou tipo, não lembro se ele pergunta direto assim, mas tem algum jeito da humanidade não demonstrar perigo pra Floresta Sombria? E ela fala, tem. E aí você fala, esse maluco é fodido, velho. É o personagem principal do livro, da trilogia em si, de uma maneira geral. Mas o cara é bom, velho. Por que não deixaram ele lá no lugar da menina? Enfim, por que acusaram ele de mundicídio? Nossa, mais uma vez salvando o dia. Depois ele vai e salva mais uma vez de novo no final da história.
tem a questão do plot twist, que esse sim eu achei um plot legal, de não ser um ataque... Ai, não vou lembrar o nome. Não ser uma bala que eles mandam no sol, mas sim ser um negócio que transforma tudo em duas dimensões. E aí começa a ficar um bagulho muito louco da história. Assim, eu comprei muito a história, achei muito legal toda essa questão de transformar o universo em duas dimensões, porque isso acontece em guerras mesmo. Poxa, eu quero te destruir, muitas vezes, pra eu te destruir, eu me destruo junto, mas nós dois vamos pro pau. Mesma coisa da realidade de dissuasão. E as outras civilizações do universo são todas em guerras, então são guerras intermináveis, e ninguém tá nem aí pra paçoca, o universo é gigante, a gente vai destruir a porra toda mesmo. Foda-se quanto tempo vai levar. A gente é isso, a gente faz isso com o nosso mundo de uma maneira geral, né? Acaba fazendo. Achei muito legal. O conceito que ele mostrou de como que isso vai acontecer, achei muito massa também. É inclusive meio desesperador, no sentido de que, cara, não tem o que fazer. Isso vai acontecer no universo inteiro. Não tem o que fazer. Isso eu achei muito massa. Inclusive, estou ansioso para ver como que eles vão adaptar isso para televisão, como que eles vão mostrar, por exemplo, como que são as 4 dimensões. Eu imaginei meio que as 4 dimensões como um raio-x, mas me diz aí nos comentários como que você imaginou que são as 4 dimensões e como que eles vão mostrar isso se transformando em 2 dimensões, inclusive. Muito louco, né? Se para pensar assim e tal, e aquela civilização mandar essa bomba ali de transformar tudo em 2 dimensões pra cá, sendo que a gente tá esperando um outro tipo de bomba, e falar, não tem jeito, vai ser isso aí mesmo. E, inclusive, aí tem aquele outro capítulo que eu comentei também no outro vídeo, que mostra outra civilização que manda as bombas pros lugares. E é meio que, cara, me lembrou muito o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tipo, tem um cara fumando, um alienígena fumando, e falar, vou escolher essa bomba aqui, foda-se. Não tá nem aí pra paçoca. E isso, cara, acaba com o sistema solar, assim. É muito do que aconteceria com a humanidade se a humanidade tivesse uma guerra, poderia estar numa guerra em menores escalas ali, sabe? E eu achei isso muito massa. E eu queria saber muito, cara, eu queria saber sobre essa outra civilização, sobre as outras civilizações que tem nesse livro aqui. Enfim, não procurei saber mais, mas espero que... Acho que vai ser difícil, mas se um autor soltar outros livros, assim, por exemplo, como o George Martin, que adora fazer spin-off, eu com certeza vou comprar para saber sobre essas outras guerras ali, que se ele citou que tem essas outras guerras, que tem as outras civilizações, que a civilização já tá não sei quantas luas lá que ele fala, não lembro a quantidade de tempo que eles falam, eu não sei quantas luas que a gente tá em guerra e tal, e teve não sei o que da outra guerra, com certeza ele pensou no que era essa guerra, ele montou a história na cabeça dele, eu queria muito ouvir, porque eu fiquei muito curioso em saber como que é, enfim, o contexto ali das outras civilizações de uma maneira geral, e essa, na minha opinião, foi o capítulo, inclusive, mais legal do livro, e todo esse conceito foi a parte mais legal do livro. E aí também volta, mais uma vez, as questões ex-machina, tipo a Shen-Tin lá ser escolhidinha para sobreviver até o final, ela ir pra... Tem a questão lá deles construírem o foguete, o único foguete é o dela, da empresa dela. Obviamente que é a empresa dela que ia construir o foguete, tudo bem, nesse passo, mas, enfim, para a história caminhar ali, ter um final, né? Um final mais diferente ainda. Que ela conseguir ir para a estrela dela, tirando toda a questão do tempo que ia levar, enfim. Ok, acreditamos, ela foi para a estrela dela. E aí, inclusive, conseguiu achar o resto da civilização lá na estrela dela, lá perto da estrela dela. Achei interessante também, enfim, achei ok. Entra naquela questão viajada também de aí depois criarem os universos separados. Muito louco isso, cara. Uma coisa que me lembrou é tipo o gatinho do MIB. Lembra um gatinho no final do MIB? Que aí eles vão desdando zoom assim da Terra, aí aparece o sistema solar, a galáxia, o universo, e aí do nada aparece o universo num pingentinho do gatinho e ele brincando com vários outros universos, assim. Imaginei uma coisa muito nesse sentido, assim. E esse conceito final eu achei muito legal, no sentido de que, poxa, estão tirando massa do nosso universo e o universo que estava expandindo começa a contrair. E, galera, vai dar ruim aqui, vai dar um novo Big Bang, mas assim, muito, muito, muito viajado. Só que assim, eu falei pra vocês que eu achei mais ou menos toda essa questão por todo o contexto que passa durante todo o livro. Esse final,
eu não esperava nada menos que isso, no sentido de que, cara, começou a tomar uma questão tão megalomaníaca, toda a história em si, que eu falei, não tem como isso ser uma coisa simples, sabe? Então, o autor provavelmente vai realmente fazer uma viagem gigantesca na cabeça dele para conseguir explicar o final. E acabou dando no final que a gente teve aqui. E meio que eu estava esperando que, cara, ia acabar tudo de maneira muito grandiosa, assim. E acho que é o contrário, inclusive. Não é que o universo ele tá se expandindo. Aliás, ele começou a se expandir e precisa voltar a regredir. E acho que é confuso o negócio ali. Mas eu achei legal, no final das contas, que tudo tem que formar um novo Big Bang. Uma ótima finalização para essa série, no sentido de que a história não tinha para onde ir depois de todos esses percalços. O que não fez eu achar o livro ok, de maneira geral, é justamente essas questões que eu comentei com vocês, de inverossimilhanças ali, de ser um livro mais lento. Mas enfim, falei demais aqui, galera. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse último livro, dessa trilogia. Deixem nos comentários, vamos trocar uma ideia. Beleza? Por enquanto é só e tchau! Não sei se eu vou ler livro tão cedo de ficção científica.